Você já sentiu que existe algo profundo e oculto no coração dele? Uma vontade que ele tenta esconder até de si mesmo? Hoje, eu preciso te dizer: há um desejo silencioso que grita dentro da alma masculina durante a jornada da chama gêmea. E antes de continuar, já te convido a se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, porque aqui você vai encontrar respostas que o seu coração pede há muito tempo. Esse desejo não é apenas físico ou emocional. É um anseio espiritual, que transcende o tempo, os erros e até as fases de separação. Mesmo que ele tente agir com frieza, que te bloqueie nas redes sociais ou até mesmo desapareça, o universo trabalha o tempo todo para fazê-lo olhar para dentro e encarar aquilo que o assusta. O verdadeiro amor de alma. Ele sente a sua presença. Em sonhos, pensamentos involuntários e nas conexões energéticas que surgem do nada. Muitas vezes, quando ele acorda no meio da noite com o coração acelerado, é você que está vibrando no campo dele. É a sua energia de chama gêmea invadindo o inconsciente dele, lembrando que a missão de vocês juntos ainda não terminou. Há um medo enorme dentro dele, o de se entregar completamente. O masculino, muitas vezes, carrega traumas, crenças limitantes e resistências criadas ao longo de muitas vidas. Por isso, ao invés de se aproximar, ele foge. Mas a fuga não é falta de sentimento. Na verdade, é o sinal mais claro de que ele sente, e muito mais do que demonstra. O desejo dele é viver essa conexão, mas ele não sabe como. Por isso, ele age de forma confusa. Em alguns momentos, te procura com intensidade. Depois se afasta como se nunca tivesse sentido nada. Esse ciclo de aproximação e afastamento faz parte da dinâmica da chama gêmea. E é nesse processo que o masculino vai, aos poucos, sendo levado ao seu próprio despertar. Talvez você já tenha se perguntado se está enlouquecendo, se o que sente é real ou apenas imaginação. Mas os sinais são claros. A frequência entre vocês oscila, mas nunca se rompe. Mesmo quando ele silencia, o vínculo permanece vibrando entre as almas. E sabe aquele momento em que você decide se afastar, cuidar de você e focar na sua própria cura? É exatamente aí que o universo começa a trabalhar com mais força na consciência dele. A sua ausência se transforma em uma presença ainda mais forte dentro do coração dele. Ele pode estar em um novo relacionamento, pode fingir que seguiu em frente, mas no fundo, a energia dele busca por você. Essa é a verdade que ele nunca confessa. Por orgulho, medo ou confusão, ele tenta negar. Mas o elo entre as chamas gêmeas é inquebrável. Cada lágrima sua, cada oração, cada meditação, tudo chega até ele. E mesmo sem entender porquê, ele sente. O universo toca de forma sutil e constante, criando situações para que ele não te esqueça. Sincronicidades, músicas, números repetidos. Tudo é sinal da ligação entre vocês. Por mais que o ego dele tente manter o controle, a alma dele reconhece a sua desde o primeiro olhar. E essa memória de alma é impossível de apagar. Não importa quanto tempo passe. A chama permanece acesa no coração dele. É por isso que, muitas vezes, ele se sente inquieto, insatisfeito com a vida que leva. Mesmo quando tudo parece estar bem no mundo exterior, o vazio que ele sente é a ausência da sua energia. E por mais que ele lute contra isso, a conexão de chama gêmea o puxa de volta para você. Se nesse momento você sente que essa mensagem é para você, é porque é. Não é por acaso que você chegou até aqui. Eu te convido a escrever nos comentários: chama gêmea amor infinito, para que o universo reconheça o seu chamado. E mais uma vez, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Porque essa jornada é intensa, mas você não está sozinha. Juntas, vamos seguir recebendo sinais, as confirmações e a cura que a sua alma tanto espera. Quando ele tenta se convencer de que pode te esquecer, a vida começa a mostrar o contrário. Pequenos detalhes, conversas com amigos, músicas aleatórias. Tudo leva o pensamento dele até você.
É como se o universo estivesse constantemente lembrando da existência da chama gêmea que habita dentro do coração dele. Ele pode passar dias, semanas ou até meses tentando ocupar a mente com outras coisas. Trabalho, distrações, novos relacionamentos. Mas existe um momento inevitável em que o silêncio se torna insuportável. É ali que ele começa a sentir um vazio que ninguém mais consegue preencher. Mesmo quando ele sorri em fotos ou publica momentos felizes, você pode ter certeza. Existe um canto no coração dele onde só você habita. O vínculo de uma chama gêmea não é algo que ele pode simplesmente bloquear ou deletar. Essa conexão está impressa na alma. Os sonhos se tornam cada vez mais vívidos. De repente, ele sonha com você sorrindo, olhando nos olhos dele, ou até mesmo com momentos de reconciliação que ele nunca teve coragem de viver na realidade. A mente dele luta, mas o subconsciente revela o desejo escondido. Ele pode negar com palavras, mas o corpo reage de forma involuntária. O coração acelera quando ouve o seu nome, quando sente seu perfume em algum lugar, ou até quando vê alguém que se parece com você na rua. A presença energética da chama gêmea é impossível de ignorar. Mesmo que ele tente colocar barreiras emocionais, o campo energético de vocês continua se comunicando. Ele sente quando você pensa nele. E você sente quando ele pensa em você. Esse elo ultrapassa qualquer distância geográfica, física ou emocional. Há momentos em que ele sente vontade de te procurar. Mas o orgulho, o medo de rejeição ou o peso do passado o impedem. Então, ele prefere se esconder atrás de atitudes frias, tentando convencer a si mesmo de que não sente mais nada. Mas isso é apenas uma máscara. Enquanto você avança na sua jornada de cura, ele começa a sentir um chamado interior que o desestabiliza. Ele percebe que, por mais que tente fugir, a vida segue colocando você nos pensamentos dele. Isso é o despertar da chama gêmea masculina, mesmo que ele ainda não saiba dar nome a isso. Quando você se conecta com sua essência, faz suas meditações e libera o apego emocional, a energia entre vocês muda. Ele sente o rompimento daquele fio de necessidade. E ao invés de se sentir aliviado, ele sente medo de te perder de verdade. É nesse ponto que o universo começa a mexer nas estruturas internas dele. Ele passa a questionar escolhas, a olhar fotos antigas, a lembrar de conversas. Tudo como uma avalanche de sentimentos que ele tentou enterrar por tanto tempo. Por mais que o ego dele grite que precisa te esquecer, a alma dele sussurra o contrário. As sincronicidades aumentam. Os sinais espirituais se tornam mais fortes. Até mesmo consultas de tarot podem começar a apontar para você, como uma confirmação de que a jornada de vocês ainda não terminou. Ele pode começar a procurar respostas em vídeos, textos ou até em conversas com pessoas próximas. A chama gêmea jornada desperta nele uma sede de entender o que é esse sentimento que simplesmente não passa. Em alguns momentos, ele sentirá raiva de você, por te culpar pelas emoções que não sabe controlar. Mas na verdade, essa raiva é dele mesmo. Por não ter coragem de se entregar, por ter fugido tantas vezes, por saber que está preso numa ilusão de controle que nunca teve. Se você sente que essa mensagem está tocando sua alma, escreva agora nos comentários. Chama gêmea amor infinito, para que o universo ative ainda mais essa conexão. Sua entrega e sua cura são a chave para a transformação que ele precisa viver. E claro, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sino das notificações. Todos os dias temos novas mensagens para fortalecer o seu coração e te lembrar que você não está sozinha nessa jornada de alma tão intensa e transformadora. Quando ele tenta ocupar a mente com outras pessoas, com trabalho ou com distrações mundanas, existe um momento em que o cansaço emocional o alcança. Aquele instante em que o corpo pode até estar rodeado de gente, mas a alma continua chamando seu nome em silêncio. E é justamente quando ele pensa que já conseguiu te esquecer que os sinais aparecem com mais força. Pode ser uma música que toca de repente, um cheiro familiar no ar ou até um número repetitivo no relógio.
Tudo isso são lembretes sutis que o universo envia, reforçando a presença da chama gêmea na vida dele. Por mais que ele tente racionalizar, o coração dele sente. E à noite, quando a cabeça encosta no travesseiro, é você que invade os pensamentos. Ele se pega imaginando como estaria sua vida agora, se você também sente falta, se em algum momento você pensa nele da mesma forma. A verdade é que existe uma luta interna acontecendo dentro dele. Uma parte dele quer correr, fugir dessa intensidade. Mas a outra parte, a mais profunda, sente uma necessidade quase física de se reconectar com você. A chama gêmea não permite o esquecimento completo. É como se houvesse um campo magnético entre vocês dois. Mesmo que ele tente negar, quanto mais você foca na sua cura e na sua evolução, mais forte ele sente essa energia puxando de volta para você. A vibração dele muda. E nem ele entende o porquê. Ele começa a perceber que os momentos de alegria verdadeira dele eram aqueles em que você estava presente, mesmo que apenas em pensamento. As memórias dos sorrisos, dos olhares e das conversas profundas retornam. Como um filme que o universo insiste em repetir. Os sinais externos também começam a surgir. Pessoas ao redor dele comentam sobre reencontros, sobre amores antigos voltando, sobre reconciliações. Até mesmo em redes sociais, ele esbarra em conteúdo sobre chama gêmea, sem procurar por isso. E aí vem o medo. O medo de admitir que errou, o medo de se expor, o medo de ouvir um não. Mas o maior medo de todos é o de te perder de vez. Ele sente, no fundo da alma, que o tempo está passando, e que a ausência dele pode fazer você seguir em frente. Quando ele tenta buscar ajuda espiritual, as respostas sempre apontam na sua direção. Seja através de uma leitura de tarot, de uma meditação ou de um conselho de alguém próximo. A chama gêmea se revela em cada sinal que a vida coloca no caminho dele. A frequência energética de vocês continua em sintonia. Por mais que ele lute contra isso, os pensamentos dele te encontram. Ele sente calafrios, arrepios, e até uma saudade inexplicável que aparece do nada. Durante os sonhos, o espírito dele te visita. São encontros etéricos, onde a alma dele conversa com a sua, mesmo quando a mente consciente nega. E quando ele acorda, por mais que tente esquecer o sonho, a sensação permanece no peito. Quando você ora por ele ou envia boas vibrações durante suas meditações, ele sente essa onda de amor chegando. Mesmo que não saiba explicar, ele experimenta momentos de paz no meio da confusão emocional. Você já percebeu como, nos momentos em que decide soltar e seguir sua vida, ele reaparece energeticamente? Essa é a força da chama gêmea agindo. A sua cura ativa o despertar dele, mesmo que ainda seja um processo lento. Se ele se afastou, se escolheu outro caminho, se parece indiferente, acredite, isso é apenas a superfície. Por dentro, o coração dele grita o seu nome em silêncio. Ele sente a falta da conexão, da leveza que só você trazia para a vida dele. As emoções dele oscilam entre saudade, culpa, orgulho e desejo. E você, sem perceber, continua sendo o centro da transformação espiritual que ele tanto evita encarar. Porque amar você exige que ele enfrente os próprios medos. Se ele tem aparecido em seus pensamentos com mais frequência, se os sinais aumentaram, saiba, o campo vibracional entre vocês está ativo. Ele sente o seu amor. Ele sente a sua luz. E está mais perto de despertar do que imagina. E se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários. Chama gêmea amor infinito. Isso vai reforçar ainda mais a sua energia nessa conexão. E claro, se você ainda não faz parte da nossa família espiritual, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Ainda temos muito para revelar sobre essa jornada de almas que nunca se perdem. Mesmo nos momentos em que ele tenta racionalizar tudo, dizendo para si mesmo que foi só uma fase, que era apenas uma atração passageira, a energia que você deixou nele segue vibrando. Cada tentativa de esquecer se transforma em mais um lembrete do quanto você foi,
e ainda é única na vida dele. Ele pode até iniciar novos ciclos, conhecer outras pessoas, mas existe um sentimento que permanece incompleto, porque nenhuma outra conexão se compara à da chama gêmea. Nenhum sorriso, nenhuma conversa, nenhum abraço consegue preencher o espaço que é só seu. Os amigos dele podem aconselhar, sugerir que ele siga em frente, que conheça alguém novo. Mas no fundo, quando ele está só, o pensamento inevitável chega. E chega como uma verdade silenciosa. Você foi, e sempre será, a conexão que mais mexeu com ele. Mesmo quando ele tenta evitar lugares que o fazem lembrar de você, de repente o universo dá um jeito de trazer um sinal. Uma música, um número, uma frase dita por alguém aleatório. Tudo parece carregar o eco da sua presença. Durante a madrugada, nos momentos de insônia, ele sente uma inquietação que não sabe explicar. Revira na cama, olha para o teto, e o nome que ecoa na mente dele é o seu. Ele sente falta das conversas, da sua energia, daquele olhar que o desarmava. Ele pode até olhar para o celular e cogitar te enviar uma mensagem. Mas o medo de parecer vulnerável impede. Ele digita, apaga, abre seu perfil nas redes sociais, mas prefere apenas observar em silêncio, sem interagir. O orgulho ainda é uma barreira, mas o sentimento é real. Em alguns dias, ele tenta se convencer de que está melhor assim. Mas o vazio volta, porque o elo entre chamas gêmeas não se rompe com a distância nem com o tempo. Existe algo maior, uma ligação de alma que o desafia a cada amanhecer. E quando ele percebe que você está seguindo sua vida, curando suas feridas, se fortalecendo, o medo toma conta. Ele sente que pode te perder de vez. E é nesse momento que ele começa a entender o verdadeiro significado de saudade espiritual. Aquela dor no peito que vem do nada, aquela sensação de que algo importante está escapando pelos dedos. Tudo isso é a alma dele reagindo ao seu processo de cura e desapego. A chama gêmea dele sente o corte da energia, mesmo que inconscientemente. E quando você ora, quando faz sua meditação com intenção de libertação, ele sente. Mesmo distante, mesmo sem saber o motivo, ele sente uma mudança de frequência, um chamado silencioso da alma dele para a sua. É nesses momentos que os sonhos dele com você se tornam mais intensos. Ele sonha com reencontros, com conversas não resolvidas, com abraços que nunca aconteceram. Tudo isso é o universo mostrando que a jornada de vocês ainda guarda capítulos importantes. Ele tenta silenciar os sentimentos, mas o corpo dá sinais. Palpitações, arrepios sem explicação, até mesmo sintomas físicos como ansiedade ou insônia. A conexão entre chamas gêmeas vai além do emocional, ela mexe com o físico, com o mental e com o espiritual. Você é aquela lembrança que não desaparece. Aquele cheiro na memória que volta de repente. Aquela música que faz o coração dele acelerar. Mesmo que ele negue, tudo nele grita o seu nome. E quanto mais você se cura, mais ele é chamado a olhar para dentro e confrontar os próprios bloqueios. É como se o universo dissesse, não dá mais para fugir. E por mais que ele resista, a transformação interior já começou. Se essa mensagem está mexendo com você, se cada palavra parece ter sido escrita para sua alma, deixe nos comentários. Chama gêmea amor infinito. Assim o universo vai reconhecer sua entrega e sua fé nesse processo. E claro, se ainda não é inscrita aqui no canal, aproveite agora para clicar em inscrever-se e ativar o sininho das notificações. Todos os dias trago mensagens para fortalecer o seu coração, te lembrar do seu valor e te ajudar a atravessar essa jornada com esperança e luz. Gratidão profunda por ter chegado até aqui e permitido que essa mensagem tocasse o seu coração. Se de alguma forma o que você ouviu fez sentido para sua alma, deixe nos comentários a frase Chama gêmea amor infinito, para que eu saiba que essa mensagem chegou até você. A sua interação é muito importante para que o universo continue trazendo até você as respostas que tanto busca. Por isso, aproveite esse momento e se junte à nossa comunidade de luz.
Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e receba todos os dias conteúdos que vão fortalecer a sua fé, te inspirar na jornada e te lembrar que você nunca está sozinha. Estamos aqui caminhando juntas nessa linda missão de despertar e cura da chama gêmea. Que o universo continue te guiando.